Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, onde conversamos aqui com pessoas incríveis sobre leitura, um tema que a gente ama tanto. E para conversar com a gente hoje, temos a vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2024, na categoria Melhor Romance do ano. Ela nasceu na Bahia, é doutora em letras, com pesquisas na área de nação, imigração, memória e identidades. É autora do livro de poemas Macala, da peça Joana Mina, dramaturgia que resultou no edital Dramaturgias em Processo do Teatro da USP. Foi uma das autoras no palco principal da Flip em 2022. Mata Doce é o seu primeiro romance pela Alfaguara e foi justamente o romance que venceu o prêmio, que eu já li, já resenhei para vocês, que a gente vai conversar um pouquinho agora. Muito bem-vinda, Luciane Aparecida. E para começar o nosso papo, queria te fazer a seguinte pergunta, que é a pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui. Quem é a Luciane leitora? Eu quero saber, antes da escrita, né, antes desse sucesso, quem é apaixonada por livros? Da onde começou isso? Veio da infância? Veio de uma família de leitores? Conta pra gente. Oi, Pedro, feliz de estar aqui conversando sobre esse tema maravilhoso, né, que é leitura e literatura. Vem da infância. Eu fui uma criança leitora, formada num meio familiar que todas as pessoas eram leitoras. Eu nasci e me criei na Bahia, numa comunidade rural, na casa dos meus avós. Então, minha mãe é uma mãe solteira que precisou desse apoio e teve esse apoio também familiar dos meus avós, das minhas tias, e tive essa felicidade de conviver com pessoas leitoras nessa primeira infância. A minha avó, uma professora alfabetizadora, meu avô, um lavrador que estava trabalhando ali na roça, né, para subsistência e amava a poesia. Então, imagina a complexidade que gerou na minha formação de leitora, ter convivido com pessoas no ambiente que geralmente no Brasil, infelizmente, não são identificadas ou lidas como pessoas leitoras, né? Nem sempre a gente pensa, quando paramos para pensar em comunidades rurais no Brasil, nem sempre a associação é que nesse ambiente existem pessoas leitoras. Então, de algum jeito, eu sei que foge um pouco a regra e eu não tinha dimensão daquilo. A perspectiva que eu tinha é que todo homem que trabalhava no campo gostava de poesia, ouvia rádio. A primeira vez que eu vi Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, foi no rádio junto com os meus avós. E, em contrapartida, minha avó amava romance, então eu li Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, esse romance mais tradicional e que estava formando uma literatura brasileira no começo do século XX. Minha avó era ligada nesse romance e minhas tias amavam diversas e diferentes leituras. Desde a leitura em quadrinho, eu tinha tios e tias de 20 e poucos anos, então eles amavam literatura, revista em quadrinho, fotonovela, não sei se é da sua geração ou das pessoas que vão estar ouvindo o nosso bate-papo, mas minhas tias amavam ler fotonovela, né? Vinha as fotos e nos quadradinhos uma novela, como uma telenovela que Nossa, eu passa na nem TV. conhecia isso. Isso existiu no Brasil isso nesse trânsito ali entre década de 80 e década de 90, essa revista. E que minhas tias liam muito, e era divertidíssimo, porque era a fotozinha das pessoas e tinha ali o balãozinho com Hum. as Uma história em quadrinhos com fotos, né? com fotos, exatamente, a fotonovela, amava. E essa tia que gostava de fotonovela também gostava daquele romance que vendia em banca de revista, que é Sabrina, Bianca, que é um romance bem mais picante, que tem Uhum. aquela história de amor super romântica, enfim, tudo dentro Que do ainda padrão. vende muito, né? Que ainda vende muito. Vendi muito ainda e minha tia lia muito. E um dia eu estava indo para a cidade, né? Quando eu comecei a estudar, era pequena ainda,
E devia ter uns 9 anos, aí 9, 10 anos. E aí minha tia me dava um saco desses livros para eu trocar com outra pessoa na cidade que trocava na banca de revista de uma outra cidade maiorzinha perto da nossa. E aí minha avó fez o seguinte comentário: não vai deixar a Luciane ler esse tipo de coisa. Ela nem chamava, Aham. não vai deixar a Luciane ler isso. Eu nunca tinha tido interesse para ler, mas a partir daquele momento eu tive e virei uma leitora alucinada desses romances de Sabrina e Bianca. Essa mesma tia também lia Marcelo Rubens Paiva, que na época estava com outro estouro que foi na época Aham. O Feliz Feliz Ano Ano Velho. Velho. Isso, então assim, tive uma formação bem eclética, realmente, nesse núcleo familiar. E depois, na cidade, eu tive acesso às bibliotecas, e aí mudou minha vida, se ampliou muito mais esse acesso. Eu tive um excelente professor de literatura no ensino médio, e aí no ensino médio eu vou ler Machado de Assis, Alencar. Eu sou um péssimo exemplo de quando a gente diz assim, a leitura mais tradicional não forma leitores. Eu amei Senhora de José de Alencar porque era um ambiente novelesco. Nossa, realmente é uma exceção, né, na escola para o adolescente. Isso, exatamente. E eu era um ambiente novelesco que eu já estava vivendo ali, lendo. Então eu amei aquele drama, amava drama, amo drama, amo, maravilhoso. E amava aquele drama, aquela mulher que, enfim, aquela história toda. Também, quando li Machado de Assis, pirei. E aí muda um pouco, né? Quando eu começo a ler Machado de Assis, eu começo a pensar literatura associada à sociedade. E quando leio As Mulheres, porque a partir daí, de Machado, fui para Clarice, para as escritoras que estavam publicando naquele momento na Bahia, Helena Parente Cunha, por exemplo, enfim, com Mulher no Espelho. Enfim, essa literatura toda nesse momento me fez pensar em desejar a literatura como leitora, como professora, enfim, uma pessoa E hoje em formada dia, por como é que é isso. alguém que realmente é professora, é doutora no tema, você consegue ainda manter a literatura muito a leitura ainda muito no prazer também? Que, como é que é uma leitora hoje em dia que também é professora, que é especialista no tema? Mudou um pouco a forma como você enxerga e se relaciona com os livros? Mudou. No período de estudo, mudou completamente. Quando eu entro no curso de letras apaixonada pela literatura, em nenhum momento eu me imaginei como escritora. Eu queria ser pesquisadora, professora. E esqueço completamente a escrita literária. Eu comecei a escrever aos 11 anos, no diário que ganhei de uma prima. Mas a universidade me tira esse desejo ou essa visão, a ideia de me ver como escritora, de ver a ideia de ter uma profissionalização de uma carreira como escritora. A única possibilidade que a universidade, o curso de letras me apontava era a profissionalização como pesquisadora, como professora. E aí seguir nessa perspectiva sem escrever. E isso começou a parecer muito distante, Mas porque ainda fui antes, desculpa te cortar, mas antes ainda da escrita, como leitora, eu digo assim, a gente vai falar bastante da escrita, mas assim, essa paixão que você se mostrou uma leitora muito apaixonada a sua vida apaixonada, inteira, não que parou. cresceu nisso. Mas o fato de trabalhar com a literatura mais Não, não do ponto de parou. vista acadêmico, isso muda a visão como leitora mesmo? Para mim não mudou porque eu sou muito obcecada. Não parou, não parou. Olha, Bell Hooks tem um princípio no livro que é Ensinando a Transgredir, que ela diz assim: acredito na educação pela paixão, numa pesquisa acadêmica pela paixão. E eu me enquadro perfeitamente, sou completamente, sigo essa linha de Bell Hooks, de Paulo Freire, que é a ideia de você se envolver com a pesquisa e com a educação na liberdade completa. Então, eu estava no ambiente aprisionador, que é a academia, sem dúvida, eu não estou É. tirando isso, não estou dizendo que não é, que você acaba entrando em caixas para fazer a leitura literária, e às vezes isso afasta muito a leitura do prazer, e realmente pode até bloquear uma pessoa leitora, ao gerar o contrário. No lugar de despertar um desejo pela leitura literária, a pessoa pode ficar completamente bloqueada. Então, eu tenho perfeita noção disso.
Mas acontece é que eu fui fazendo escolhas de prazer, assim. Às vezes eu tinha uma disciplina ou outra que ia na perspectiva da opressão da leitura literária. Eu tive professores que disseram que Clarice não era literatura, era texto de mulherzinha. Então, a Nossa. misoginia é um lugar absurdo que está em todos os lugares, inclusive na leitura literária, no que cada pessoa, cada profissional seleciona de bibliografia para uma disciplina, enfim. Então, isso aconteceu muito. E lembro que eu fui reclamar disso e foi um absurdo. Foi uma briga na aula no dia, porque eu fui reclamar que queria ler uma autora que era uma mulher. Aquilo no começo dos anos 2000 parecia um absurdo. Uma aluna querer contestar um professor sugerindo uma bibliografia. Foi um horror na disciplina, enfim. Então, mas eu tinha, naquele momento, eu acho que venho de uma adolescência também que teve uma formação social mais rígida. Então, eu já tinha a percepção que o problema ali não era as escolhas que eu estava querendo fazer, mas era a visão machista e misógina daquela disciplina, enfim. Então, eu não fiz daquilo um lugar de repressão do que eu queria ler. Eu libertei as minhas leituras e fui selecionando o que queria ler. Se uma disciplina dizia que a leitura correta era só a leitura X e Y, eu fazia a leitura X e Y para cumprir o crédito, não via nisso um problema, mas eu não deixava de ler e de considerar muito o que eu estava querendo ler e considerar. E achava que o que eu queria ler também tinha uma estética, porque às vezes a universidade, o curso de letras, diz que isso não tem estética, isso é uma literatura menor. Então, eu entendia que isso também é recortado por um preconceito, né? Ou por não ter Muito. aquela ferramenta de leitura do contemporâneo, Uhum. enfim, várias possibilidades aí que a gente vai tramando na vida. Mas não tirou. Ah, que Não. bom. Porque o que eu vejo, né, conversando aqui já com muitas pessoas que passaram no podcast, que inclusive trabalham, né, foram para esse lado mais acadêmico, contando que perderam um pouco, né, tiveram essa dificuldade de dividir o que que é prazer, o que que é trabalho, fica uma coisa confusa. Então, é muito bom ver pessoas que conseguem manter essa paixão na academia. E um tema que você disse agora que me interessa muito é justamente essa tentativa da academia que ainda persiste, às vezes até hoje em dia menos encarada, porque não pode se falar mais tanta coisa, mas de separar o que seria uma alta literatura, uma boa literatura, e essa literatura de entretenimento, como se isso fosse algo pior. Você disse que fez parte da sua formação como leitora os livros de banca, né? Que ainda são muito vendidos. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, na sua opinião. Essa literatura vista como mais só de entretenimento, mais comercial, ela, na sua opinião, tem uma importância e tem um valor na formação dos leitores ainda hoje? Tem, sem dúvida. Primeira coisa é que essa literatura ela forma pessoas leitoras, né? Ela forma público. A outra coisa é que ela inspira. Eu acho que o grande critério para arte, literatura ou cinema, ou artes plásticas, artes visuais, fotografia, de qualidade, isso é arte ou não, isso, eu acho que a gente pode usar um critério que é aquele acionamento estético te inspira. A pessoa vai ter um encontro com aquele texto, ela se sentiu inspirada, ela deseja fazer algo, ela deseja escrever a partir daquele ponto de partida, ela deseja ler outro livro, assistir outro filme a partir daquele encontro. Eu acho que esse é um ponto de partida. Não dá para desqualificar um texto, uma arte, porque ela não segue uma linha X que se definiu, né? É uma definição, né? Alguém definiu que são os textos mais canônicos e o que é que se vai se catalogando em outras estruturas, como uma coisa mais popular ou um texto que se qualifica como que não tem uma qualidade, enfim. Eu acho que todo texto é importante para formar público. Agora, o principal disso tudo para mim é o trânsito. Eu acho que as pessoas não devem ficar fechadas, não, nem lendo só o clássico, nem lendo só essa outra, uma literatura mais contemporânea ou que se qualifica como entretenimento, porque às vezes é tão complexo até essa própria definição, né? Por Muita exemplo, complexa.
Eu Muito acho complexo. muito Shakespeare complexo. poderia ser lido como um Lógico. entretenimento no seu tempo. Então, são Mas vários nem só elementos. isso, né? Assim, até eu falo já algumas vezes aqui, mas do prêmio Jabuti da categoria romance de entretenimento, né? Muitos dos romances que não estão no entretenimento, eu leio como entretenimento, entendeu? Né? Literatura para mim é entretenimento, né? Isso, exatamente. Isso, se a gente vai dar isso, daria uma discussão incrível e gigantesca. Se a gente vai pegar listas dos mais vendidos É, e exato. listas dos premiados nos prêmios, nos cenários da cena literária contemporânea no Brasil. Dá para fazer um bate. Às vezes tem gente que está na lista dos mais vendidos que nem sabe da existência da cena literária, ou tem Não gente que está na sabe. cena literária e nem sabe da existência dos mais vendidos. Então é tudo isso, né? Uhum. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas você tocou num ponto que eu ia trazer, já vou adiantar. Você falou isso da cena literária, né? E de que muitas vezes as pessoas nem sabem, e eu sinto muito isso, de como, né, o mundo literário é uma bolha muito pequena, e quem está dentro dessa bolha às vezes esquece o quanto essa bolha não acessa o mundo de fora, né? Não acessa o grande público. E eu queria te perguntar, você que, né, escreve, publica livros, publicou seu primeiro romance, e aí tem um momento que você ganha um prêmio que tem uma visibilidade maior. Você acha que vencer o prêmio, ele fura um pouco essa bolha, né, que a gente vive, ou ainda assim, mesmo um prêmio literário como o que você venceu, que tem uma visibilidade muito grande, ele ainda fica circunscrito a essa bolha literária, ou seja, as pessoas que estão fora da bolha, se você sair andando na rua e perguntar para a pessoa, né, se ela já ouviu falar para ela mencionar algum prêmio literário, ela vai saber. Eu queria muito ouvir da sua perspectiva de alguém que venceu um prêmio que é maravilhoso, o Prêmio São Paulo de Literatura, mas eu queria saber a sua percepção de quais são os efeitos, né? A gente consegue atingir um público maior com um prêmio? Eu quero ter esperança de dizer que sim, né? Que a gente consegue. Mas vamos lá. Eu acho que a sociedade ela se organiza em bolhas, em todas as áreas, todas as áreas. E o que acontece com um caso como o meu, um perfil como o meu, eu furei algumas bolhas, né? Eu venho da Bahia, não, da Bahia eu não venho de Salvador, a capital do estado. Eu venho de uma comunidade rural do interior da Bahia. Eu sou uma mulher, então tem vários elementos que vão fazendo com que essa bolha se fure, assim. Porque se a gente vai pensar na bolha real, mais tradicional, essa bolha é formada da cena literária contemporânea brasileira. É uma bolha que é formada entre Rio e São Paulo, por homens brancos, heteronormativos, héteros, e então essa seria essa bolha mais tradicional, né? Durante muito tempo, a gente Uhum, pode observar que os prêmios ficam nesse modelo, nesse perfil. E não. Então as bolhas vão sendo furadas desde a perspectiva do que o que eu estou querendo dizer é a minha presença com o prêmio ou não já é uma bolha, já furei uma bolha. sim, com certeza. Porque eu acesso um grupo social que não necessariamente esteve na universidade, que não necessariamente sabe da existência dos prêmios, do Prêmio São Paulo de Literatura, Jabuti, Oceanos. Então, o meu texto pode ser lido por esse público, por essa outra bolha, e também agora pode ser lido por essa bolha que sabe da existência desses prêmios. Isso quer dizer que a presença de pessoas, perfis como o meu, que são vários, não sou a única, várias pessoas como eu estão nessa. A cena literária brasileira entende que isso também é uma estrutura capitalista e que rende vendas de livros. Então, uma imagem, uma pessoa como eu, um texto como o meu, ele acaba furando diferentes bolhas em alguma medida. Ao mesmo tempo, ele fica na zona de desconforto em todos os ambientes, porque ele não é entendido completamente na outra, nem nessa, e vai esse trânsito. Então, eu acho que se a gente vai pensar numa pessoa mais tradicional, vencer um prêmio desse quer dizer sim furar a bolha. Quer dizer estar nos jornais. Se é um homem branco hétero que vence um prêmio desse, ele vai estar na capa dos maiores jornais, ele vai estar em vários espaços. Isso quer dizer que esse texto dele vai furar diferentes bolhas e vai vender mais.
Um como o meu, o prêmio é importante, antes, óbvio que sim, Claro, mas isso não quer dizer que esse livro vai ser aceito completamente. Ao contrário, pode entendi. ser até que o prêmio passe a ser questionado a partir disso. Então, é complexo, assim, são várias coisas que a gente pode dizer, mas a minha experiência, o que eu posso contar de até uma história, assim, uma anedota. Um dia desses, eu estava em São Paulo. E fui parar num cachorro-quente no final da noite, depois de uma noite de trabalho, voltando para o apartamento que eu tava, e devia ser assim, 11 horas da noite. Aí parei na fila do cachorro-quente para comprar esse grande é, alimento da culinária paulista. Quando Essa é eu tô na fila, iguaria. essa iguaria. Aí quando eu tô na fila do cachorro-quente, cansada, exausta, depois de ter saído de cenas literárias assim mais refinadas, só queria comprar esse cachorro-quente e voltar para casa para descansar. Alguém diz assim: Luciane Aparecida, é você, escritora de Mata Doce. Então, isso me deu Legal, legal. eu achei divertido, óbvio, e fiquei muito emocionada da possibilidade de, numa cena absolutamente cotidiana, encontrar uma pessoa leitora de um livro que eu escrevi, assim. E naquele momento isso é fabuloso, porque eu acho que a leitura, o que é que a leitura faz? A leitura cria a literatura. Ali sim, a cena literária existe de modo real, assim. Porque aquela pessoa, ela faz o meu livro existir de um jeito absoluto, porque ela sabe da história que eu escrevi, dos personagens, por onde os personagens andaram. Então, o livro existe ali, o livro existe quando alguém lê, né? E naquele momento eu entendi que realmente essa circulação numa cena literária, principalmente sudestina, enfim, que pode fazer isso com que esse encontro se dê na rua. Óbvio que isso também quer dizer várias coisas, né? Uma delas é uma cidade que tem uma presença de livrarias de rua, de livrarias físicas, né? Mais forte, várias coisas, enfim. Nem sei se É, não, respondi. muito. Respondeu super, e acho que essa anedota que você contou é o que deveria acontecer muito mais, né? É. É, essa deveria ser um pouco a realidade, né, de um escritor que vence um prêmio literário, ter esse reconhecimento. Mas é legal saber que isso existe também, ainda que uma proporção menor, mas que isso existe, porque isso mostra realmente que bolhas estão sendo furadas e continuam sendo furadas. É muito legal. Então, já chegamos no prêmio, mas eu quero voltar agora para Luciane, esse começo da vida de escritora. Inclusive, eu li numa reportagem que você deu, que você diz o seguinte: demorei muito para conseguir dizer às pessoas que eu escrevia porque eu não me via no lugar de escrita. Não tinha referências quando se fala de 20 anos atrás. Você escrevia escondido, né, por muitos anos. Como é que foi esse início dessa sua fase de escritora? Você disse que já escrevia quando criança, mas conta um pouco então agora do lado escritora mesmo. Eu comecei a escrever, como quase todas as pessoas, na adolescência, né, com 11 anos, pré-adolescência. Escrever escondido no diário. Um dia alguém abriu o diário e fez um comentário. Escrevi um poema bem depressivo e alguém comentou, tipo assim, Tá tudo bem? a vida não deveria ser assim, ou, mas não fica triste porque, tipo, enfim, qualquer coisa, você come ovo Mas todos os violaram a sua dias. privacidade, gente. Violaram, e o pior, eu com 11 anos de idade acreditava que aquele cadeadozinho fechava, Ah, realmente. entendi. Eu jurava que aquilo estava fechado. A partir dali, eu decidi continuar escrevendo. Nunca foi uma possibilidade não escrever, porque eu nem via aquilo como um trabalho ou como uma literatura. Achava que era um desabafo da adolescente. E aí eu comecei a escrever e assinar com outro nome. Criei um nome de brincadeira. E na minha percepção de adolescente, quem lesse aquilo não pensaria que havia sido eu. Ia achar que era realmente uma escritora que tinha escrito. Como é que era o nome? Esse nome era Margarida. E aí eu crio uma assinatura que se chama Margot Paraíso e começo a escrever livrinhos, livretos, né? Então eu escrevia no diário à mão, depois pegava a máquina de datilografia emprestada com a amiga, datilografava esse livro e ficava com esse exemplar como um livro de artista. Fiz muitos livros assim, nunca mostrava a ninguém, guardava em uma caixa toda decorada embaixo da cama, no quarto.
e seguir sendo uma pessoa leitora sem fazer a conexão de que aquilo que eu estava produzindo era um trabalho de escrita. Entro na universidade sem ainda dizer para as pessoas, olha, eu escrevo, eu tenho esse livro aqui e tal. Vou para mestrado e doutorado e isso não acontece. Nossa, E não consigo, não via como possibilidade, mas nem era uma questão, eu nunca me questionei assim, ah, será que eu sou escritora? Não, isso nem entrou como um questionamento, não era nenhum questionamento. Eu nem me entendi. questionava assim, ah, sou escritora. E eu via vários colegas fazerem isso. Era muito mais fácil, na minha perspectiva, do que eu estava avaliando ali, para um homem chegar e dizer assim, eu sou escritor, escrevo esse poema e tal. Mas comigo não aconteceu desse jeito. Até que um dia eu estava assistindo TV e vi, não sei se dá tempo, é uma anedotazinha, vou tentar resumir. Lógico que dá, lógico que dá. Mas eu estava Pode assistindo falar. TV e a TV não tinha controle, assim, né, de desligar. Eu tinha que ir do botão. E eu já estava no doutorado nesse momento. Então eu já tinha vários livros escritos, assim, escondidos, né, sem mostrar para ninguém. E passou um programa desses programas assim que acontece meio-dia de policiais. E uma Uhum. mulher estava sendo presa, essa mulher era uma mulher negra, estava sendo presa e o repórter tentava tirar aquelas charadas, aquelas manchetes, né, imediatistas assim. E aí ele perguntava a ela várias coisas e ela respondeu tudo muito pontualmente. Chegou um momento que ele disse: Você de novo vendendo drogas, tal? Ela falou: É um trabalho como é o seu, ser repórter, me fazer essa pergunta. E aí ele perdeu um pouco ali a direção do roteiro que ele queria fazer com aquela mulher. Até que ele pergunta a ela assim: Mas você é o que mesmo? E ela responde de um jeito muito claro: Eu sou escritora. E aí aquilo me impactou. Eu estava levantando para desligar a TV, porque eu precisava nesse momento de ir em direção à Hum. TV para desligar, porque eu não queria ficar assistindo aquela. Eu entendi aquilo como uma espetacularização do corpo daquela mulher. E aí, quando eu estava quase tocando no botão para desligar, ela falou: Eu sou escritora. Aquilo meio que gerou um choque em mim, assim. Foi pontual na minha vida, porque eu pensei: Meu Deus, que maravilhosa! Como é que ela tem essa coragem, essa dignidade de dizer isso numa cena de chacota? Ela cria um lugar de dignidade. As pessoas dão muita risada dela e ela firme, séria, assim, com o cabelo bem crespo, cheio. E aí eles dizem assim: E você escreve o quê? Ela diz poemas e letras de música. Aí o apresentador fala: Chiclete com Banana, que é uma banda famosa na Bahia, né? No período do Uhum. Sim, carnaval. sim, conheço. E Chiclete com Banana já gravou alguma música sua? Aí a resposta magnífica, ela diz assim: Não gravou ainda, mas pode gravar. Aí ela tira qualquer possibilidade de roteiro que se espera para aquele corpo, né? Então ela tem esperança, ela se mostra esperançosa e ela diz o roteiro dela. Ela diz assim: Eu sou escritora. Aí eu desligo a TV e volto quase quase caindo para trás, assim, sentada, Uhum. pensando como eu sou covarde. Uma mulher com um lugar de dignidade tão grande, eu já quase no meio de um doutorado em letras, não consigo dizer que sou escritora. E ela consegue dizer isso com tanta dignidade. Então, a partir daquilo ali, ela mudou. Aquela mulher, ela mudou minha trajetória. Eu começo a pensar que posso sim mostrar para as pessoas o que eu escrevo e que posso assumir esse lugar de escrita. Então, a partir daí, eu começo a escrever livros pensando no público leitor, pensando que vou querer publicar, e a mobilização se dá a partir disso. E já tinha um convite de uma editora baiana, Paralelo 13S, e que um dia em minha casa pegou na estante de livros uma dessas editoras, um desse livro, que era um livro feito assim, né, costurado, fazia esse livro em casa. Enfim, a partir daí eu comecei a publicar na Paralelo. Muito legal essa anedota, muito potente. Você, em uma outra entrevista também que você deu, você falou de um tema que eu acho interessante e acho que é pouco falado, que é a importância de ter personagens mais velhos, né, idosos nas suas obras. Queria que você comentasse um pouco disso. Eu acho, é um dos meus lugares de desejo, né, e de escrita, assim. Acho que um dia eu ouvi uma entrevista salvo engano, Adélia Prado, não vou lembrar exatamente quem,
É, mas essa poeta, ela dizia que meio que existem temas que a gente fica obcecado pelos temas. E que o que a gente vai tentando fazer é escrever aquele tema. E eu acho que um dos temas que eu sou obcecada é esse, é escrever personagens idosos, mulheres de comunidades rurais, mulheres e homens, enfim. E eu acho que o Brasil tem essa dívida com pessoas mais velhas de trazer essa maturidade para os textos, que é trazer esses personagens também. Personagens que estão em ambientes mais populares e que tem muito a dizer. E aí eu gosto de brincar com isso, né? E eu acho que tem. Ao mesmo tempo que tem uma dívida, tem uma tradição. Se a gente se volta para livros como o Machado de Assis, que agora meio que viralizou, né? O livro dele Uhum. ano passado, Memórias o Póstumas. Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um personagem velho, né? Fazendo essa Sim. reflexão sobre sua vida. Eu acho que personagens velhos trazem essa possibilidade, que é trazer uma visão mais ampla, principalmente no romance, que é o gênero que eu tenho escrito mais, traz essa possibilidade de se arvorar, fazer uma leitura sobre a sociedade. Essa leitura não é que ela vai estar certa ou errada, mas eu acho que ela pode trazer um posicionamento crítico sobre uma opinião que aquele personagem tenha sobre a vida. Então, Machado de Assis fazendo uma análise sobre a sociedade do Brasil no final do 19. Lima Barreto com personagens no começo do 20 fazendo uma reflexão sobre solidão dos homens em grandes capitais, homens negros, que fogem ao lugar de heteronormatividade também, enfim. Então, eu acho que tem eu acho que a gente tem um lugar complexo para pensar o Brasil nessa faixa etária. E eu acho que a literatura pode se voltar a isso. Isso é uma questão. A outra essa questão, então, seria também estética, porque é um desejo de escrever, fazendo essa reflexão, como se a literatura pudesse fazer uma reflexão sobre a vida. E aí, naquele momento que a gente está escrevendo, a gente acha que sim, que pode fazer uma longa reflexão sobre a Uhum. existência. E escrever personagens mais velhos traz que pode ser uma fantasia, a ilusão de que pode ser real. Porque uma criança pode fazer uma reflexão profundíssima sobre a existência, né? Então, eu estou falando de um lugar do desejo de que aquele personagem funcione assim. E a outra coisa que o Enem dos últimos, acho que 2023 já até apontava a gente tem no Brasil o crescente de uma população mais velha. E essa população também é leitora, e essa população também, enfim, eu acho que é complexo, né? Pensar o cuidado disso. São vários temas que eu vou desejando tratar nessa literatura. Um deles é pensar essas mulheres mais velhas e Uhum. enfim. E no Mata Doce elas estão presentes. Conta um pouco, para quem não conhece o seu livro ainda, é, como é que você apresentaria o seu primeiro romance, Vencedor do Prêmio? Então, eu apresentaria Mata Doce dizendo que é a história de uma mulher que se chama Maria Teresa, que vive em uma comunidade que se chama Mata Doce. E essa mulher vai contar sua trajetória de vida da infância até aos 90 e poucos anos. E ela vai contar isso né, a partir de fazendo uso da memória, óbvio, né? Porque ela é uma mulher mais velha, de 90 e poucos anos, então ela vai contar do que ela lembra. Então, quando uma pessoa mais velha conta uma história, ela repete, ela conta várias vezes. E eu fui insistindo nisso na narrativa. Então, Mata Doce, uma mesma cena, ela vai se repetir várias vezes a partir de diferentes ângulos. É como se essa mulher tivesse uma câmera na mão e a partir dessa câmera ela fosse mudando a parte da história. Então, tem um momento que ela vai falar sobre o casamento. Ela fala a partir da perspectiva do vestido, do bolo, do que acontece no dia. E a câmera vai girando e a gente vai lendo a partir de diferentes perspectivas. Então é isso. Mata Doce é uma história de amor. É um livro que essa mulher ela desenvolve um amor por ela mesma e decide escrever sua história, sua vida. E a partir disso a gente vai conhecendo vários núcleos familiares, né? Um núcleo Sim. familiar, que é o de Maria Teresa, é composto por duas mães que adotam essa criança. E tem vários outros núcleos familiares e que vão se complexificando, assim, se abrindo a partir dessa história dessa mulher. Quanto mais a história dessa mulher se abre, mais a gente conhece outros núcleos familiares e outras questões, assim,
a ideia de relação com a natureza, com o luto. Tem o núcleo familiar que tem um personagem, Tadeu, que demora a realizar a morte da mãe e que consegue realizar sobre isso ao ver no alvorecer araras voando, assim. E ao mesmo tempo esse personagem guarda outras questões também, que é um desejo pelo bordado, um encontro com essa tensão de que é homem, mas gosta de tais coisas, enfim. Então, são diferentes núcleos familiares, porque como é uma comunidade, então eu quis assim mostrar a comunidade e mostrar esses elementos humanos assim, porque eu acho que o que a sociedade, numa perspectiva preconceituosa, faz é desumanizar alguns perfis. Então, desumaniza mulheres velhas, desumaniza mulheres lésbicas, desumaniza pessoas de comunidade rural, desumaniza pessoas que têm uma fé não cristã, uma pessoa do candomblé, enfim. Aí eu pensei, ok, vou trazer esses personagens na perspectiva mais humana que eu puder. Então eu coloquei esses personagens para viverem emoções cotidianas, para falar da comida que gostava, da saudade que tinha, para que isso pudesse se compor como um elemento de humanização desses ambientes. Uhum, Então, a gente tem, por exemplo, uma troca de cartas. Tem o ferreiro de 70 e poucos anos que escreve uma carta para a mãe e diz dos sim. desenhos que ele está fazendo. Isso, Uhum, eu, quando eu escrevi isso, eu pensava assim: quero que as pessoas se apaixonem por esses personagens. E na ideia de que quando a gente se apaixona, se aproxima de alguém, quem sabe assim, a gente tem uma reflexão mais profunda sobre aquilo que a gente lê como um uhum, problema na sociedade, né? Se o uhum, racismo é um problema, eu acho que uma das possibilidades de ir dialogando sobre isso é ler uma literatura escrita por uma pessoa negra ou se aproximar desses grupos sociais, né? Se a pessoa não sim. gosta de mulher, eu acho que gostar, estou falando da estrutura do feminismo, né? Isso tudo. Ah, Acho que a gente deve se aproximar disso, ler esses textos, tudo isso é um movimento de vida. e você falando, né, da memória de uma personagem mais velha que se confunde, vai e volta. Eu tô lendo agora Grande Sertão Veredas, né? E Riobaldo também faz muito isso, né? Nas suas indas e vindas, contando um senhor contando a história da sua vida, que se confunde, vai e volta. Então isso é muito interessante e abre mil possibilidades, porque a memória também não pode ser confiada 100%, né? Então, você tem uma liberdade criativa muito interessante. É, eu queria, agora passou super rápido, estamos caminhando aqui para o final do nosso papo, e eu queria seguir aqui para o ping-pong literário, tá? Basicamente, perguntas curtas, respostas curtas, para a gente conhecer um pouquinho mais de você e de livros que marcaram sua vida. Combinado? Combinado. Um livro de cabeceira para você. Vou dizer um que está na minha cabeceira agora, que é Um Nome Não É Uma Chave, que é uma plaquete de Stephanie Borges. Mas fiquei muito tentada a falar porque você trouxe essa imagem do Grande Sertão, eu lembrei de Graciliano e tem um livro dele que foi minha cabeceira durante anos, que é São Bernardo, que é maravilhoso. Eu preciso ler esse livro, gente. Eu não li ainda. Falta ele. Eu li Angústia no passado, até falta São Bernardo urgente. Urgente, Por é que maravilhoso. urgente, urgente? Por que você escreve? Ai, porque eu não consigo não escrever, acho que eu nem teria. Nem, eu não consigo não escrever. Eu escrevo porque essa é uma possibilidade de vida. A escrita me sustenta, me mantém viva. E quem te inspira na escrita? Ai, quem me inspira na escrita? Eu acho que toda essa cena literária me inspira tanto as pessoas que eu admiro nessa cena, como Maria Firmina dos Reis, uma escritora que escreveu o romance Úrsula no Úrsula. século XVIII, se eu for citar um, eu acho que ela me inspira absurdamente. Como sonhar com situações de liberdade, mesmo em sistemas opressivos. Um livro que você gostaria de ter escrito? Eu acho que Clara da Luz do Mar, que é o livro de uma escritora haitiana, que é Edwige Danticat. O nome não sei exatamente, mas acho que é assim. E o título é Clara da Luz do Mar, a tradução, como ficou na tradução no Brasil. Esse livro é fabuloso e tudo dessa escritora eu queria ter escrito. Eu leio, ouço ela e fico pensando, ai, maravilhosa, maravilhosa. Ah, incrível.
Se você pudesse encontrar um autor ou uma autora, vivo ou que já faleceu, para tomar um cafezinho, quem seria essa pessoa? Drummond. Porque eu acho Drummond. que ele tinha uma ironia refinada e muito divertida, assim. Sabe essa entrevista de Drummond que viralizou um tempo desses, que é com essa essa jornalista maravilhosa. O nome dela tá aqui. Uau. É que ela apresentou o Fantástico por anos. Glória Maria. Glória Maria. Glória Maria fez uma entrevista com Drummond e é muito divertida, assim, ele é um misto entre muito depressivo, com sarcástico, com irônico. Então eu acho que num cotidiano tomar um café com ele seria incrível. E foi uma das leituras que mais me inspirou na adolescência também. Li muita poesia de Hum, Drummond e amava ler poesia. que legal. Seu gênero literário favorito? Acho que o favorito é romance, é o que é a minha droga atual, é a minha grande paixão. É isso. Foge de spoilers? Não, amo spoilers. Por mim, eu quero É? saber tudo antes, eu vou pro final, eu adoro. Todas Sério? as coisas, do livro, da série, do filme, da telenovela, de tudo. Adoro. Ó, esse daí pra você é legal, mas ó, grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Você já teve um pseudônimo, né? Eu tinha essas assinaturas, né, que eu escrevi durante muito tempo a partir de uma assinatura estética que o nome era Ruth do Caso. Mas se eu Muito fosse do cara. escolher um para mim, eu acho que eu me chamaria de Teresa. Tereza. Uma música. Uma música uma música que eu estou ouvindo muito agora na produção do livro novo é Salve as Folhas, de uma interpretação de Maria Bethânia. É um poema que ela Maravilhoso. musicou e é lindíssimo essa música, é maravilhosa. E ela é maravilhosa, apaixonada. Eu fui no show agora dos dois, recentemente. Eu vou Maravilhoso. agora em março, meu Deus. Você vai amar. Um filme. Um filme. Oh, é difícil. Vários vêm na cabeça. Mas eu acho que um que tem esse roteiro mais romanesco que eu assisti dos mais recentes é Marte 1, tem um tempo que eu assisti. Mas é um filme Hum, contemporâneo, produzido por um brasileiro. sim, A direção acho que é Gabriel, o primeiro nome dele. Mas o título do filme é Marte 1. E é uma história bem assim, de uma família e. Enfim, seria um romancezinho ali, uma história. Não um romance na perspectiva romântica, né? Mas uma narrativa de uma sim, sim. história de vida. Poderia falar também de Glauber Rocha, porque veio de uma região da Bahia que está ali, faz fronteira com todo lugar que Glauber Rocha filmou, gravou. Ele, inclusive, O Deus e o Diabo na Terra do Sol é gravado no Vale do Rio Jiquiriçá, algumas cenas. Nessa região da Bahia, né, que é uma região de transição entre Caatinga e Mata Atlântica, enfim. E na adolescência, eu estava em Santa Inês, essa cidade do interior da Bahia. Eu tive como professor de xadrez, o meu professor de xadrez era Rogério Duarte, que foi o designer que fez aquela imagem da capa do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tem um Que homem. legal. Enfim, então esse filme, nessa perspectiva mais de sertão, todo ele me influenciou Aham. muito. Eu acho que minha escrita também dialoga muito com esses filmes. Com Vidas Secas, o filme é maravilhoso, para mim é uma das grandes obras de Sério, eu cinema. nunca assisti. Maravilhoso. Eu amo o livro, amo o livro. Preciso assistir o filme. É maravilhoso. É sem dúvida um dos melhores filmes do Brasil. Sério, que legal. Que massa. Uma comida. Acarajé. Eu amo, amo acarajé, amo. Agora que estou em São Paulo, é muito difícil para mim ficar sem É, acarajé. imagina, mas deve ter em São Paulo Não uns encontrei, gostosos. assim, Sério? às vezes, por exemplo, acho que ano passado, algumas vezes, Natália me enviou um acarajé, conseguiu comprar em É. algum lugar e me enviou, eu recebi em casa o acarajé congelado. E fui em um restaurante lá comer, mas enfim, não aconteceu Não é a ainda, mesma coisa. Tá, tá. mas Uma deve ter. viagem. É uma viagem. Uma viagem do ano passado que me emocionou muito foi uma viagem para Bogotá, na Colômbia. Fiquei muito emocionada. Fui para uma Ah, feira é, de. eu tava lá. Isso, Eu a gente fui se encontrou também. É lá nessa verdade. viagem. Isso. É, na Fli, é verdade.
E me encantou muito. Eu sempre quis conhecer Bogotá, então eu acho que vou guardar para sempre esse momento. Maravilhoso, foi muito legal. Um livro que todo mundo deveria ler, na sua opinião. Ai, um livro que todo mundo. Ó, geralmente eu falo de Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Um Defeito de Cor, acho que todo mundo deveria ler esse livro também. Ai, é difícil, Mas né, são falar dois. assim. Mas tá bom, tá ótimo. A sua leitura favorita do ano passado? Ai, a leitura favorita. Ah, sim, a leitura favorita do ano passado foi um romance de uma escritora equatoriana, Febre de Carnaval, que foi traduzido e publicado no Brasil em outubro. É, Nossa, sem não conheço dúvida, esse. sem titubear, eu digo que é um dos melhores romances que já li com a voz narrativa de uma criança. É a criança que está contando a Eu história. amo livro de criança. Não, então você vai amar. É Febre de Carnaval, de Juliana Ortiz, a escritora Já, equatoriana. vou Realmente esse anotar livro, aqui. assim, todos devem Esses dias anotar. eu até fiz lá no Instagram um post com dicas de livros escritos com narradores crianças. Esse É, é uma criança, é incrível. o livro que você está lendo agora. Ah, peguei, tá até aqui em cima. Não, não li ainda, mas vou começar a ler, que vou fazer uma viagem amanhã e vou levar ele. É Obsceno Abandono, de Marilene Filinto. Natália leu, amor e me indicou, aí peguei aqui para ler. É uma publicação, acho que de 2002, mas eu não tinha lido ainda esse livro dela. Eu leio muito Marilene Filinto e adoro os títulos, mas esse eu não tinha lido ainda. Vou fazer agora. Maravilhoso. Ó, e para terminar, todo mundo que passa por aqui ganha um livro de presente, Eba. que eu escolho assim pensando muito na pessoa. Vamos lá, eu pensei em um aqui. Se você tiver lido, a gente troca, tá? Que eu tenho outras opções. Mas você já leu Garota? Deve ter lido, né? Garota, Mulher e Outras. Li. E, Mas pode e, me e o. mandar, é sempre bom Não, ter. não. Eu posso dar para os estudantes. Você leu também o Senhor Loverman dela? Ai, eu também. É porque eu Tá, recebi de dois, tá. mas Então, vamos lá, não. A gente vai achar algum, porque eu fiz tá. uma listinha aqui, tá? É normal, as pessoas já têm. Você já leu Eu, Tituba? Ai, sim, que é que Não tem li. problema, vamos, a gente vai. É que você é muito leitora. Então, deixa eu ver aqui a lista. Eu vou tentar, então, mudar um pouquinho para. Você já leu. Pensar com personagens mais velhos. Você já leu o Caderno Proibido? Não, de quem é Caderno? Da Alba de Céspedes? Ah, não, não li. Olha, vamos lá. Não é uma personagem mais velha, mas por que me veio à cabeça? Tá. Porque ela escreve um diário, e você falou do seu diário. Ai, que É maravilha. um livro muito interessante de uma autora italiana, escreveu na década de 50, é, e ela fala sobre. Ela escreve sobre uma personagem que está aí seus 40 anos, que na época é como se fosse aí a crise Isso. né, um pouco mais velha hoje em É. dia, e ela faz algo que não poderia fazer, que é comprar um diário, começa a escrever sobre a vida dela. E ela Ah, começa a refletir muito sobre a vida dela a partir desse diário, assim, ela que vive uma vida para os filhos, para o marido, que é uma relação, sabe, muito de mulher de dona de casa e tudo, e ela começa a refletir. É muito, 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 muito interessante, assim. Foi uma leitura que ano passado eu indiquei para o pro meu desafio Bookster, as pessoas amaram. E ela inclusive também é uma autora que influenciou muito a Helena Ferrante. Então, ah, acho que você vai gostar. Então vai maravilha. chegar, depois você me manda seu endereço que eu vou te enviar, Tá, certo. tá bom? Bom, Luciane, muito obrigado por ter topado participar desse papo, que foi uma Ai, delícia. Já obrigada a saio você. com várias dicas. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, nos ouvindo. Toda terça-feira tem episódio novo. Se você não nos segue ainda no Instagram, segue lá, Daria um Livro Podcast. Queria fazer um agradecimento também ao Bruno, ao Igor, ao Michel, que tornaram esse episódio possível. E semana que vem estaremos aqui de novo com mais um bate-papo muito gostoso sobre livros, leitura e os outros assuntos que aparecerem por aí. Obrigado, Luciane. Ah, E eu que parabéns agradeço. pelo prêmio. Obrigada, super obrigada.